Muita gente me questiona sobre o título pastoral para mulheres e nem sempre consigo tempo para responder. Vejam este texto teológico que maravilhoso, uma verdadeira aula de teologia sobre esse assunto. Quem escreveu o texto foi o pastor Davi Robson no blog Eu Creio. Compartilho essa bênção com vocês. Espero que abençoe a todos. Paz. Ministério Feminino hoje. Comentário de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 até o 15. Para falar sobre a mulher, o homem e Deus na visão paulina, precisamos de alguns pressupostos que nos ajudarão a entender o contexto das expressões que Paulo usa no texto de Timóteo capítulo 2, versículo 9 ao 15. Primeiramente, cabe-nos dizer que o contexto histórico do texto é profundamente opressor da mulher. É um contexto desfavorável a qualquer tipo de manifestação feminina, tanto na igreja quanto na sociedade. A mulher era vista como incapaz e desqualificada para qualquer ato público. Nesse sentido, a minha primeira pergunta a Paulo nesse texto é: até onde os homens têm autoridade sobre a mulher? E mais, por que os homens têm autoridade sobre ela se todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus? Segundo Romanos. Situando o texto, temos a influência de Platão, um grande filósofo que acreditava na reencarnação e dizia que seria uma grande falta de sorte uma alma masculina reencarnar em uma mulher. Já Aristóteles considerava a mulher uma espécie de macho imperfeito, produzido pela ação maligna. Lembramos que esse tipo de conceito é pagão e não cristão. No mundo judeu, escritores judeus como Flávio Joséfios acreditavam que a mulher era inferior ao homem em todos os sentidos. No Talmud, documento onde estava escrito as leis e as tradições judaicas, está escrito na forma judaica da oração matinal. O judeu dava graças a Deus todas as manhãs por não tê-lo feito gentil, escravo ou mulher. Na lei judaica, a mulher não era vista como uma pessoa, mas como uma coisa, uma propriedade que não tinha o mínimo de direito legal e era posse absoluta do marido, que poderia fazer dela o que bem entendesse. Em segundo lugar, precisamos definir o que o cristianismo entende ser a mulher. Lembramos em Gênesis 1 que Deus criou o homem e a mulher, dando a ambos o direito de governar sobre a criação. Fica claro no texto que Deus fez macho e fêmea à sua própria imagem. Conforme a sua semelhança, deu a eles a tarefa de reprodução e domínio sobre tudo. Não existe a possibilidade no texto de que um dos sexos tenha mais semelhança de Deus do que o outro. A semelhança dele com o Criador era igual aos dois e a mordomia sobre a terra deveria ser partilhadas por ambos. É indiscutível que ambos eram imagem e semelhança de Deus. Todos os grandes comentaristas bíblicos dizem que se Deus criou o homem e mulher conforme a sua imagem, é porque em Deus existe a imagem masculina e feminina. Dentro do ser de Deus existe o que corresponde ao macho e fêmea, portanto Deus não é masculino. Fica óbvio então o amor de Deus por ambos, homem e mulher, é que ambos são sua própria imagem e semelhança. Assim entendemos inúmeros trechos bíblicos que mostram Deus numa imagem feminina. A discussão maior fica para o pós-queda. Após a queda, Deus diz claramente que a vontade da mulher será do marido. Gênesis capítulo 3, versículo 16. Por causa dessa ordem, historicamente o homem tem explorado, subjugado, oprimido e humilhado a mulher. Com certeza não foi essa a vontade de Deus quando falou sobre a autoridade masculina. O homem não é superior à mulher, mesmo depois da queda, e a ideia não é de escravidão, diminuição, nem de vergonha da mulher. Em terceiro lugar, precisamos resgatar a dignidade da mulher na vinda de Jesus. Primeiro, porque Paulo ensina que o Messias nasceu de mulher, Gálatas 4:4. Jesus sempre foi acompanhado em suas viagens por mulheres fiéis que estavam com ele. Jesus falava com mulheres, como a samaritana pecadora, a que foi apanhada em ato de adultério e ia ser apedrejada, a prostituta que lava seus pés na casa de um fariseu, e Jesus aceita seu perfume e lhe perdoa os pecados. Jesus com certeza foi o homem que devolveu a dignidade da mulher. Sabemos que o judeu era proibido de falar em público com uma mulher, mesmo esposa ou filha. Era proibida ensinar a lei a uma mulher, segundo o Talmud. Seria melhor queimar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Jesus faz o contrário. Ele honra Maria Madalena e a ensina sua palavra a muitas mulheres.
Jesus acabou com a maldição que Deus havia dito à mulher. Não tenho dúvida disso. Deus em Cristo resgata a igualdade entre os sexos, criados à imagem de Deus. A nova comunidade de Jesus deve agir como ele agiu, e Paulo ensina isso claramente em Gálatas 3:28, que é um texto-chave para entendermos o pensamento paulino sobre a mulher. Essa é a ideia da igreja de Jesus. Na igreja fica irrelevante o sexo. Todas as pessoas de todas as raças, sexos, cores, classes são iguais diante de Deus, sendo que todos somos justificados pela graça mediante a fé em Cristo. Todos os que têm fé são iguais, filhos de Deus, amados, aceitos no céu e salvos sem qualquer espécie de discriminação, favoritismo, sectarismo. E isso deve reger os papéis dentro do corpo de Cristo, que a partir de Jesus são determinados por dons que o Espírito dá ao corpo, sem distinção alguma de sexo. Não existe um papel específico superior dos homens no corpo de Cristo. Pelo contrário, não há homem ou mulher, mas dons que devem reger o serviço de todos os cristãos. É assim que o cristianismo vê a mulher. E acontece o resgate da criação antes da queda. Chamamos isto de Imago Dei, o resgate da mulher como imagem de Deus tanto quanto o homem. O cristianismo restaura a criação. Jesus é a redenção da queda e da maldição imposta à mulher depois da queda. Em quarto lugar, vamos observar o ensino paulino no texto de 1 Timóteo, capítulo 9, versículo 15. É claro que Paulo não queria se opor ao ensino de Jesus. Fica claro também no ensino paulino que várias situações ele falava em seu nome, dizendo: digo eu, não o Senhor, 1 Coríntios 7:12. E mais, a igreja primitiva reconhecia a autoridade apostólica de Paulo e a capacidade dele em aconselhar a igreja em determinadas situações. Mas em momento algum, os conselhos humanos que o apóstolo dava deveriam ser usados como doutrina, mas como conselhos práticos, relacionados a problemas situacionais que a comunidade vivia. Por isso, eram conselhos que se relacionavam a uma situação, não a uma prática doutrinária que valeria a toda a comunidade cristã em qualquer tempo ou contexto. Não era uma afirmação teológica nem cristã, mas um conselho humano. A prática cristã ensinada por Cristo é diferente do que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 até o 15. E Paulo sabia disso, mas em função dos problemas da igreja, ele dá conselhos para que determinadas situações fossem evitadas. A fala de Paulo não se refere ao seu pensamento nem ao pensamento de Jesus, mas a uma necessidade. Por consequência, essa prática ensinada por Paulo não deve ser a prática do cristianismo geral, mas é uma situação estabelecida por ele para evitar problemas maiores em uma comunidade específica, situada numa região e vivendo determinados problemas específicos. Conclusão. Concluo que Paulo não está contradizendo o ensino e prática de Jesus e nem aquilo que ele mesmo fala em outras situações, mas que essa fala de Paulo deve ser situada e analisada à luz do seu contexto histórico e não de forma contemporânea. Era comum, por exemplo, que o véu fosse sinal de respeito naquela sociedade, porque com o véu o rosto da mulher ficava obscuro e a mulher sem véu ficaria exposta a ser observada pelos homens. Não existe mais essa necessidade em nossos dias. Hoje, as mulheres cristãs estão livres de todo véu e podem andar com o rosto descoberto. Por isso, é importante entender que nunca devemos desprezar os aspectos culturais no estudo bíblico. E nesse texto em questão fica claro que a exigência de Paulo que as mulheres se calem é totalmente temporária e circunstancial, porque em outros textos ele mesmo permite que as mulheres falem, orem, ensinem, profetizem na igreja. 1 Coríntios 11:5, Tito 2:3 até o 4. Paulo usa de sabedoria e sensatez quando aconselha as pessoas do seu tempo. Ele sabia do contexto que vivia e, por sabedoria, optava em preservar o antigo para garantir que não haveria exageros e avanços que não seriam bons para a época dele. Finalmente, o ensino de Paulo em todo o Novo Testamento é que as mulheres estão livres para exercer qualquer tipo de ministério no corpo de Cristo, mas ele sabia que cada igreja era diferente e aconselhava cada uma de forma particular para evitar exageros e deformidades no Evangelho. Assim, entendo o texto de Paulo em 1 Timóteo 2:5-19 e interpreto o papel da mulher em nossos dias. Com certeza, hoje é absolutamente recomendável que as mulheres ensinem, não só as mulheres, como também aos homens. É biblicamente aceitável o ministério pastoral feminino e o chamado de Deus às mulheres. Penso que a igreja deve reconhecer o dom feminino, ordenar e autorizar as mulheres a qualquer atividade pastoral, desde que esta seja aprovada por Deus. Postado no blog Eu Creio por pastor Davi Robson.
Se você gostou, peço que compartilhe, curta e favorite este vídeo. O canal Falando com Deus agradece a sua visita. Até o próximo vídeo.